Bom dia, pessoal! Bom dia para todos que estão abertos aí para receber milagres, para serem milagres. Gente, hoje, né, vou esperar aí o pessoal chegar, mas eu vou explicando. Hoje a gente vai começar, né? Bom dia, Josi! Bom dia, seja bem-vinda! A gente vai começar uma série de aulas aqui no Instagram. Vai começar comigo hoje. Amanhã a gente vai ter algo muito especial com a Lute. A Lute vai falar, né, sobre o poder aí das barras de Axis, enfim, né, como desbloquear muita coisa. Na sexta, a Su tá aqui, né? A gente vai ser eu e a Su, a gente vai falar sobre muito além da lingerie, né? O que a sua lingerie fala sobre você. O que mais? Deixa eu ver. Segunda-feira, a gente. Daí tem algumas surpresas aí, né? A gente vai falar sobre fotografia, a importância da fotografia. Ai, muito legal, gente. Gente, tô com os olhos vermelhos aqui, tá? Não tô chorando. Mas é porque eu tô com um pouco de alergia da minha lente de contato. Mas hoje, então, sejam todas muito bem-vindas. A gente vai falar sobre milagres. E daí, quando fala de milagres, bom dia a todas que estão aqui, né? A Sheila, a Josi, a Su que veio, enfim. Porque é algo assim que eu pensei, gente, faz tempo que eu não faço live, né? Faz tempo que eu não faço aula assim ao vivo. Eu dou muita aula nos cursos e tal, mas pra gente poder ser uma contribuição, expandir mais ainda, a gente tem que colocar a nossa cara aqui, né? E muitas mulheres que eu atendo, assim, até empreendedoras e tal, têm dificuldade às vezes, né? De, por exemplo, colocar seu carinha, fazer um vídeo, isso, aquilo, por medo da exposição, por medo do julgamento. E eu sempre falo uma coisa que talvez ajude a baixar essas barreiras, baixar esse medo, né? Que é quando o teu propósito ele é muito grande, né? E independente do que você faça, não tem algo assim específico, tu pode fazer qualquer coisa. Mas se tu tem um conhecimento, né, e tu pode compartilhar ele e ajudar outras pessoas, porque eu não sei aonde esse conteúdo pode chegar e que horas vai chegar e quando vai chegar, não quero ter o controle sobre isso, né? Mas quando isso pode chegar uma palavra para alguém, né? E isso fazer diferença na vida de alguém, já tá valendo, né? E a gente não pode guardar o nosso conhecimento, a nossa vontade, por causa do medo do julgamento, medo disso, medo daquilo, não, né? Então, gente, hoje eu quero falar para vocês que muitas pessoas tem aquela frase, estava aqui pensando, né? Sobre aquela frase que muitas pessoas às vezes esperam que milagres aconteçam. Elas ficam ali esperando, de repente só orando, né? E pedindo e tal e tal. E elas não agem para que as coisas aconteçam, para que o milagre aconteça. E mais do que isso, para que ela se enxergue como o verdadeiro milagre. E eu queria saber se vocês se enxergam como verdadeiros milagres. Porque na verdade, assim, ó, quando a gente nasce e nascer, imagina assim, né? Aqui vou dar uma filosofada, mas como a gente nunca para normalmente para filosofar, aqui é o momento hoje, né? Então, assim, quando a gente para, né, pra pensar que de repente eu nasci, independente das circunstâncias, eu nasci, só esse ato de nascer, né, de poder viver, né, respirar, até então tava na barriguinha da minha mãe, recebendo ali comidinha, tudo ali pelo cordão umbilical, né, tava tão quentinho, e daqui a pouco eu nasço, né, e não é por acaso que você foi escolhido para nascer, para vir para essa vida, para vir nessa família, e daí tu nasce. Só que muitas pessoas, às vezes, não valorizam a vida que elas estão tendo.
Porque elas querem, de repente, sempre mais, sempre mais. Elas estão focadas naquilo que de repente não deu certo, ou nos seus defeitos, ou como podia ser melhor. Mas se você for olhar ao longo aí da sua história, já passou com certeza por vários desafios aí na sua vida, mas a tua vida já é um grande milagre. E vai depender muito de você, a partir desse momento, fazer e manifestar os milagres que de repente você tanto deseja, né? Então, gente, isso é muito importante, porque é o ponto de vista e a forma como eu olho para minha vida, né? Se eu fico focada só naquilo que não deu certo, de repente algumas coisinhas assim, meu pai, minha mãe, aconteceu isso e isso, meu ex-marido aquilo, a minha vida é um horror, né? E daí realmente nada vai acontecer, porque isso tem muito a ver com a energia que a gente está emanando, né? E essa energia, quando eu tô em sincronia, né, com o que o universo, Deus, enfim, tá pedindo pra mim, tá me colocando em alguns caminhos que às vezes nem sempre são aqueles que eu espero. E eu fico resistindo, muitas vezes dizendo, então, olha só piora, só isso, só aquilo. Muitas vezes, deixa eu ver. Sim, com certeza pode ser inconsciente, eu vou falar sobre isso. E daí muitas vezes eu acabo focando só naquilo que tá dando de ruim, daí de repente não foi do jeito que eu gostaria que fosse, né? Então pensem sobre isso, qual o foco que vocês estão dando na sua vida? Será que é desse crescimento que você quer, que é muitas vezes o do desenvolvimento humano, espiritual, como pessoa, né? A começar, eu sempre falei sobre isso, assim, né? Mas hoje, essa semana aí veio muito mais forte para eu falar na Semana da Mulher, né? Porque, na verdade, acontecem milagres o tempo inteiro, o dia inteiro, né? Eu não sei se vocês já viram aquele documentário ou assistiram leram aquele livro, A Profecia Celestina. Já fica aí a dica aí pra vocês, né? Então, é muito legal esse documentário, esse livro, que fala exatamente isso. Se eu tô atenta, se eu tô na presença, né? Se eu tô no momento presente, não tô conectada ao passado, que seria aquele passado que às vezes não deu certo, isso e aquilo. Eu vou continuar puxando a minha vida no momento presente para essa energia, né? Essa energia que eu costumo dizer aí que é abaixo de 500 Hz aí, né? Na escala Hapkins, né? Então eu vou estar aí numa tristeza, num orgulho, num medo, nos chakras básicos aí. E daí eu fico nessa energia e o que eu vou, né, acabar atraindo? Pessoas, questões, né? Enfim, tudo a ver com essa energia. Mas aí que entra a questão, assim, né? Se eu tô no momento presente, se eu tô feliz com as coisas que estão acontecendo na minha vida, nem que seja, talvez não seja na velocidade que eu gostaria, talvez não seja como eu gostaria, mas e se você começar a se interpretar que a sua vida já é um milagre, né? Ela já é, assim, simplesmente algo que, gente, a gente não aprecia, às vezes, os pequenos detalhes que estão acontecendo. Então, de repente, eu tô andando na rua, eu estudo muitas coisas, né? Mas, às vezes, eu tô andando na rua, assim, e acontece alguma coisa, assim... Sei lá, alguém conversa comigo, aparece uma borboleta... Enfim, N coisas podem acontecer. Alguém me dá um desconto, alguém me dá um presentinho, né? Só que a gente fica esperando grandes milagres acontecerem. E às vezes esses pequenos sinais, esses pequenos milagres, que daí se você deixa o teu coração assim transbordar, né, digamos assim, tu diz assim, nossa, olha só que legal isso na minha vida, né?
Olha isso, de ontem mesmo eu tava numa cachoeira, né? E daí apareceu uma borboleta desse tamanho, assim, azul, duas, assim, né? Meu nome já significa borboleta, né? Daí eu já amo borboletas. Eu disse, gente, olha que coisa mais linda, olha que a presença, né, de Deus em cada detalhe, que me permitiu vir até aqui nessa cachoeira, que é uma coisa muito natural, muito da natureza, e eu posso apreciar, ainda vem borboletas, né? E meditar sobre aquilo, né? O que que isso quer dizer? Que simbologia é essa? E pro outro lado também, que de repente eu tô aí meio deprê, né? Meio na tristeza, ai, as coisas não acontecem como eu gostaria, tal, né? Muitas vezes no papel de vítima, assim, né? E daí começa a acontecer outras coisas, né? Que eu também acontecem na minha vida, viu, gente? Também dá baixa energia e tal. Então, sei lá, começa a aparecer baratas na minha casa, eu bato o carro, enfim, pode ser ao contrário, né? Porque eu sou uma grande criadora, criadora de milagres e criadora também de autodestruição, né? Então começa a dar tudo errado, mas não é tudo errado, porque se não existisse certo e errado, né? Na verdade, são sinais, muitas vezes, um caos aí, né, que acontece para eu realmente poder enxergar se eu tô no caminho certo, para eu ver se realmente esse caminho faz a minha alma vibrar, meu coração vibrar e eu me sentir feliz. Não todos os dias, não é feliz todos os dias, mas pensa assim, nossa, tá valendo a pena, sabe? Tá valendo a pena meus conhecimentos, meus estudos, as pessoas que estão chegando agora na minha vida. Tá valendo a pena, de repente, as pessoas que saíram da minha vida. Porque tudo são ciclos, né? Tem começo, meio e fim. E aceitar isso, né? Desapegar disso. Gente, vai trazer uma liberdade e espaço para vocês poderem criar mais e mais que, né, eu não conseguiria mensurar, porque essa questão do movimento, né, é imensurável. Mas eu sempre costumo dizer, né, que o movimento gera movimento. Então eu tenho que estar a todo momento em movimento. Seja pensando assim, vou aprender uma coisa nova, vou colocar o meu corpo em movimento. E isso a gente vai falar, e não sei se a Dani tá aqui ainda, a gente vai falar sobre o corpo, né? Amanhã o Axis vai falar de corpo, depois a Dani do estúdio 176 lá de Garça também vai falar do corpo. Por quê? Eu preciso primeiro olhar para mim, né? E aqui falando até em especial aí do Dia, né, das Mulheres. Eu preciso olhar para mim primeiro, cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar da minha autoimagem, enfim, para depois eu cuidar do outro, salvar o outro, ou ficar enroscada, né, em histórias do outro, né? Enfim, então, já que o meu corpo, né, ele é um veículo de eu estar aqui, né, nessa existência, então o meu corpo, ele também precisa estar em harmonia comigo para ele poder corresponder a esse movimento. Então eu preciso, de repente, né, dar uma caminhada, dar vitaminas para ele, pegar sol, enfim, coisas simples, né, gente? Então, é isso mesmo, né, Josi? Perceber, contemplar, poucas pessoas estão se permitindo hoje estar no momento presente. E estar no momento presente não quer dizer que eu, às vezes, não vou estar triste ou às vezes não vou estar ansiosa. Roberta, bem-vinda. Não vou estar ansiosa por algo que vai acontecer. Eu mesma tinha formação de constelação presencial aqui já até perto de 2 semanas atrás. Eu tava ansiosa, fiquei tensa e tal. Depois que aconteceu, eu fiquei mais tranquila, né? Mas esse ansioso, né? E a gente tem que falar de ansiedade e depressão, que são sintomas de coisas que às vezes não estão muito bem. A ansiedade, ela é boa, viu, gente? Se eu tô no movimento, tô me sentindo bem e tal. O ruim, imagina se tu não tem movimento. Aí tu tá num estado
de tristeza, ou mais profundo ainda, tô num estado depressivo, né? E às vezes a depressão, ela é muito silenciosa, né? Porque eu vou estar rindo pro outro, eu não vou dizer, porque como ninguém enxerga como que eu tô internamente, eu finjo que tá tudo bem, eu tô rindo pro outro, mas só eu sei internamente como eu tô me sentindo, às vezes com vontade de nem levantar e tal, né? E a gente tem que falar sobre isso. Mas assim, a ansiedade em excesso, ela também não é boa, né? Porque ela vai fazer com que eu fique num ritmo acelerado, achando que eu tô devendo sempre. Falta alguma coisa, falta isso, eu tenho que estar em movimento e tô nananã, né? E daí, gente, não consigo mesmo ficar no momento presente, né? E o que que acontece nesse momento que eu tô muito ansiosa e não consigo ficar no momento presente? Eu não enxergo os detalhes, eu não tô na presença, eu não vou enxergar os sinais, né? Eu não vou me permitir sentir. Isso a ansiedade também faz, viu? Às vezes eu tô tão ansiosa, tão em movimento, vamos pensar assim, que daqui a pouco eu não sinto mais nada. Eu só vou indo e vou fazendo e vou fazendo. Mas essa ansiedade, não sei se vocês sabem, e eu gosto de trazer, eu falei isso nas aulas e falei em constelação em grupo também, que ela é a busca de alguma coisa que você nem sabe muitas vezes o que é. Mas na constelação a gente costuma dizer que é a busca por um pai, né? Um pai que de repente não foi presente, ou é um pai maior, né? Digamos assim, Deus, universo, porque eu não tô confiando. Então eu acho que eu preciso fazer, 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 fazer. E muitas vezes eu tô buscando algo que é um vazio dentro de mim, né? Então eu fico em busca daquilo, fazendo, fazendo. E a depressão, também no olhar sistêmico, digamos assim, é a falta também de alguma coisa, principalmente de pai e mãe, lá no iniciozinho de tudo, do 0 aos 7 anos, né? Tem um vazio, aí teve um amor interrompido, eu fico buscando, e daí quando eu busco eu não encontro, e daí me dá aquele vazio, e daí eu fico tentando muitas vezes ter a validação interna. Interna não, externa, né? Aí, entende que é um ciclo vicioso isso, né? Por isso que eu não gero milagres, né? Porque eu vou ficar buscando externamente, digamos assim. Ai, fulano me excluiu, né? Fulano me rejeitou, eu me senti rejeitada. Ai, a vida realmente não é boa comigo. Vou entrando nesse ciclo assim vicioso, né? E ver que é o meu ponto de vista, buscando algo que começou lá no início, muitas vezes. Mas eu não posso, nesse momento, na minha vida adulta, continuar terceirizando o que aconteceu comigo no passado, né? O que aconteceu comigo no passado, dando tipo desculpa pelo que tá acontecendo agora no presente, porque eu sou adulta, eu sou responsável, né, pela minha vida a partir de agora. Então ressignifica isso, vai mesmo fazer terapia, vai fazer o que você acha que é melhor para você, coloca o corpo, né, em movimento, vê o que que você pode fazer por você nesse momento, né, que vai fazer total diferença. E às vezes começa com um movimento, né, um movimento. Então, gente, eu quero saber se isso tudo que eu tô falando, sem, assim, toda uma lógica, todo um roteiro, faz sentido aí pra vocês. Eu queria saber de vocês e que vocês trouxessem perguntas, comentários, pra gente poder usar essa live também como algo que traz as coisas internas de vocês. Aqui a Sheila, né, botou: Vanessa, esse foco pode ser inconsciente? Pode ser inconsciente? Pode. Foco de quê? Digamos assim, né? Foco de olhar as coisas negativas pode ser inconsciente, mas agora quando no momento que tu falou e se deu conta que de repente tu age dessa forma ou age com certos comportamentos, tu já trouxe pra consciência.
né? Opa, eu faço isso sempre, tô reclamando, ou tô me sabotando, isso, aquilo. Mas, gente, vamos sair um pouco do senso comum, assim, né? Não tô falando especificamente pra alguém, né? Mas o que seria sair do senso comum? Eu ficar apegada àquilo que todo mundo fala ou faz lá fora, né? Ai, realmente eu sou ansiosa. Ai, eu tô com depressão. Ah, eu não tô banalizando isso, tá, gente? Assim, dizendo assim, ai, você não deve olhar para os seus sintomas. Não é isso. Porque eu olho a doença como um sintoma de algo que não tá indo bem, né? Se ela apareceu pra você, né, é porque ela tem um presente pra você. Mas muitas pessoas não interpretam dessa forma. Elas pensam, nossa, ainda mais aquela assim que tá lá com a nuvenzinha na cabeça, né? Fala assim, nossa, mais uma coisa, mais um. Viu como a minha vida é ruim e tal? Gente, não, né? Eu preciso de repente de outros hormônios, de botar meu corpo em movimento, outra forma de ver a vida, para poder girar essa molécula, virar essa forma de ver as coisas, né? E o movimento vai gerar movimento. Então, o que acontece? Eu vou olhar para isso e eu vou pensar assim: nossa, que presente tem isso para mim, né? Que presente a vida trouxe para mim, seja o milagre que aconteceu ali no dia, seja o caos que veio a partir dali. Se tu interpretar que a vida já é um milagre, né? E eu vim de um milagre entre a minha mãe e meu pai, e eu sou eternamente grata, assim, pela minha vida, eu não tenho mais o que reclamar deles, né? E o Bert fala, nós somos eternamente devedores aos pais, não assim, devedor de ficar ali, né? Ai, eu tenho que continuar dando coisas a eles, não é isso. Mas porque eles deram a vida, que é um grande milagre eu estar aqui. Quantas pessoas, de repente, bebezinhos, enfim, né, gostariam de estar aqui e não puderam, fizeram essa passagem rápida aí, né? E você tá aqui, podendo fazer algo por você, pela sua vida, pela sua família, né? E daí, gente, eu gostei da música nova da Ivete Sangalo. Eu não sou muito ligada no carnaval, assim, mas eu me divirto, né? Que ela fala assim. Como é que é? Primeiro ela, segundo ela, terceiro ela, né? E é muito legal porque muitas mulheres interpretariam isso assim como um egoísmo, né? E na verdade não. Gente, se vocês assistirem uns podcasts da Ivete Sangalo, vocês vão ver o quanto ela é forte, ela é muito fodona, assim, digamos assim, né? Mas não foi fácil a vida dela também, não foi fácil. Ela nem começou cantando, o dom dela ela descobriu, assim, sem querer e começou a dar certo e tal, e foi indo. Então, isso que eu quero dizer, assim, pra vocês, tá? Primeiro, olhem para aquilo que vocês têm de bom. E daí eu gostaria muito que vocês me dissessem aqui, ou em uma palavra que fosse, o que vocês têm de bom. Me fala a coisa assim melhor que vocês têm hoje, assim, que vocês pensam assim, nossa, eu sou muito boa nisso. Porque às vezes a gente foca só naquilo que precisa melhorar, ou eu não sou boa nisso, e volta para aquele ponto, né? Ai, meu Deus, não tem validação lá fora, as coisas não dão certo pra mim. Daí realmente as coisas não vão dar certo, porque aquilo que tu tá pensando, emotizando, é aquilo que vai acontecer na sua vida, né? Então, eu sempre digo, tem várias formas aí de eu virar as moléculas, virar as coisas, né? Que seria assim, quando eu não tô de repente muito bem, eu vou dar uma caminhada. Quando eu não tô muito bem, eu vou escutar uma música animada, ou eu vou ler um pedaço da Bíblia, eu vou fazer uma oração. Mas vocês entendem que isso é o agir, mesmo eu não estando bem, eu vou ter que sair da minha zona de conforto e muitas vezes fazer algo por mim, e talvez seja isso que o universo tá esperando que você faça por você, né? Primeiro você, né? Primeiro o seu corpo, primeiro a sua autoimagem. E eu acho isso tão importante, viu, gente?
Antes, quando eu era mais novinha, eu pensava assim, ai não, só o que importa é o autoconhecimento, é o interno, tal, tal, tal. E na verdade isso mudou pra mim, assim. Porque se eu me olho no espelho e não gosto daquilo que eu tô vendo, não assim as características que já são da essência, né? Mas, digamos assim, não tô gostando do cabelo como ele tá, minha pele, meu corpo, enfim. Eu vou continuar mandando energias negativas para mim através do meu olhar no espelho. Então eu preciso modificar alguma coisa também, às vezes externamente, a forma como eu me vejo. Externamente também, óbvio, as alunas, né, da formação de constelação, eu sempre falo, né, gente, tire uma foto antes e depois tire uma foto depois. Por quê? Quando eu vou liberando questões emocionais, enfim, independente do que você faça, nossa, por exemplo, eu não tô com, eu tô só, que eu tenho olheiras, eu passei só uma basezinha e um pó, assim, né? Eu não gosto de carregar maquiagem, mas eu costumo dizer, óbvio que eu cuido da pele, cuido, passo creme, né? Lavo direitinho e tal, mas eu vejo assim que tem muito a ver também com o emocional. Se eu tô feliz, se eu tô, de repente, em contato com a natureza, se eu tô me permitindo ter um momento de alegria durante o dia, conversar com uma amiga, elogiar alguém, receber um elogio, né? O que vai acontecer? Eu vou liberando isso e vai ficando tudo melhor, assim, né? A pele, o cabelo, né? Mas eu não abro mão, por exemplo, de cuidar da minha pele. Pra mim é sagrado, assim, né? E começou mais tarde até, né? Exatamente isso. E já vou falar aqui com a Sheila. Então, assim, eu comecei a cuidar mesmo depois de um processo de separação, pra vocês verem, né? Que às vezes a gente fica esperando do outro e, na verdade, teria que começar com a gente mesmo, né? E ninguém nos ensina, muito difícil. Porque provavelmente as nossas mães não sabiam, né, como... Nem sabem como é ser primeiro ela, segundo ela, né? Então, gente, eu não abro mão de cuidar de mim, assim, né? Do meu corpo, da minha alimentação. Não é perfeito, não é. Da minha água, dos 3 litros de água, da minha vitamina, da caminhada, de estar pelo menos a cada 2 semanas em contato com a natureza, cuidar das minhas plantinhas, enfim, colocar meu creme, fazer a minha unha. Já começa a me incomodar, assim, se meu cabelo tá seco, se é pele, isso, aquilo, né? Mas não que eu vivo pra isso, mas quando eu me olho, eu gosto do que eu vejo, né? Então pensem nisso, quando você se olha, você tem que dar uma modificada, talvez comece por aí seu autocuidado. Começa quando você acorda, de repente, orando, agradecendo a vida e tomando um copão de água com limão, não sei, né? Coisas simples, mas que isso faça parte da sua rotina, né? O autocuidado, essa hora da alegria. Deixa eu ver aqui que a Sheila colocou. Vanessa, depois que comecei esse processo de primeiro eu, notei que está reverberando muito na minha filha. Tanto que ela faz aniversário e diz que o primeiro pedaço... Ai, que legal isso! Gente, isso é muito real, muito. Porque isso eu me peguei. Uma vez caiu uma baita ficha pra mim, assim, vendo um vídeo. Pena que eu perdi ele e não salvei, né? Porque falava exatamente isso. Mostrava uma mulher que começava assim, e eu me vi ali, né? Sabe quando tu corta, de repente, um pão caseiro e tu é a primeira a cortar e tem a casquinha ali. Tá, tem gente que gosta da casquinha, mas daí tu primeiro, como tu tá cortando primeiro o pão, tu pega a casquinha, não pega a parte melhor. Ou assim, cortou um bolo que nem a Sheila trouxe, né?
e daí simplesmente o bolo vai dar primeiro para outra pessoa e todo mundo espera que tu dê para ela em vez de dar para si mesmo. Então esse processo, gente, ou assim, quantas vezes de repente em família tu deixou para o outro primeiro, né? Alguma coisa assim. Na comida mesmo isso se manifesta muito, né? Ah, o pedaço maior para o outro. Não que tu vá pegar sempre, né? Mas e daí tu nunca pegou o melhor pedaço pra você, ou enfim. Gente, é umas coisas simples que a gente vê o quanto a gente pode ir mudando. E mais do que isso, né, Sheila? Às vezes tá ensinando a tua filha, né, como que ela pode se colocar em primeiro lugar, né, sem achar que ela é egoísta, porque a gente foi ensinado em sempre primeiro o outro, pensar no outro e não sei o que. E eu vou contar uma coisa pra vocês que vai parecer bem estranha, né? O meu enteado veio morar com a gente, acho que faz uns 2 anos, e ele é muito primeiro ele, assim, né? E de início aquilo me deixava muito irritada, assim, né? Muito. Porque eu sou total pensar no outro, dividir e tal, né? Ele é filho único, enfim, né? Muito com a avó e tal. E daí eu disse assim, não, mas tem um presente aí pra mim, né? Tem um presente. E daí, gente, eu pensei, sim, claro, ele tá me ensinando como eu me colocar também em primeiro lugar. Ele tá me ensinando, de repente, que eu tenho que me posicionar, que eu tenho que falar, que eu também tenho espaço, né? Então é incrível isso, assim, né? Porque ele me ensinou muito. E às vezes a gente fica brigando com a pessoa, assim, né, internamente, porque, enfim, tá batendo em algo nosso. E na verdade é um presente. Porque hoje é o contrário, assim, né? Eu me coloco em primeiro lugar, me dou isso, aquilo, aquela fruta que eu comprei, às vezes é pra minha dieta, é minha, não empresto, né? E daí então o outro começa a fazer o outro movimento, entende que é um presente? Daí ele começa a perguntar: ah, você quer um pedaço? Eu vou deixar um pedaço pra você. Entende que troca um pouco? Eu recebo de um, ensino o outro. É sempre esse movimento, né? Então, gente, espero que esteja sendo bom, porque faz tempo que eu não faço aqui lives, mas eu resolvi colocar pra fora algumas coisas pra vocês refletirem, aprenderem, né? E o que eu coloquei aqui? Como que acontece se eu tô bloqueada de manifestar esses milagres? E na verdade você é o grande milagre da sua vida. E você pode manifestar o que você quiser na sua vida, assim, né? Tudo, gente, tudo. Mas não vai ser sentada, só orando, só meditando. Vai ter que ter movimento, vai ter que ter coragem, vai ter que ter, né, iniciativa. Vai ter que ultrapassar os medos, vai ter que ultrapassar os julgamentos internos e os julgamentos também dos outros, né? Então, é ultrapassar isso, porque a pessoa mais importante da sua vida é você, né? Você conectada com Deus, né? Com o seu universo maior, assim. E daí quando você confia que tá tudo certo, que tá no caminho, mesmo vindo o caos, mesmo vindo os presentes e o caos, você confia e solta, né? Confia e solta, confia e solta. Você vai fluir e expandir, né? Que eu costumo dizer assim, que a fluidez é o rio, né? Pensa num rio. Né? Muitas pessoas falam nisso, assim, né? E tem 2 coisas do rio. O rio nunca vai, né, permanecer andando da mesma forma. Se eu for ali revisitar aquele rio, eu vou estar diferente e o rio vai estar diferente, né? Então não existe o rio parado, digamos assim. E daí depois, gente, desse rio, esse rio muitas vezes vai encontrar o mar. E sabe que ele resiste até encontrar o mar, né? Dá uma grande uau, assim, né? Então, quantas vezes eu resisto, né? Eu resisto muitas vezes de encontrar o mar, a imensidão, o oceano que tá ali disponível pra mim. Vai dar um choque, assim, mas depois que eu ultrapasso isso,
eles se misturam e vira assim, né? Calmaria, digamos assim. Então, gente, o que que acontece? Como que eu vou identificar se eu tô bloqueada quanto aos milagres, né? Eu coloquei algumas coisas assim. Aqui, ó, desconexão com a sua essência, né? Com o que você veio fazer aqui, né? E, e assim, essa questão, principalmente, do medo da escassez, o medo da falta, o medo que coisas ruins vão acontecer. Isso é total desconexão com a sua essência, com a sua verdade, né? E daí eu acho, muitas vezes, que eu tenho que sofrer para receber, sofrer para, né, ter uma vida leve. Pensa assim, então, nesse caso, nos seus antepassados. Será que as mulheres, tiveram que sofrer para serem felizes? Ou nem foram felizes, só sofreram? E muitas vezes eu tô vinculada a isso. E eu acho que eu também preciso sofrer. Ou eu sofri durante a minha infância e eu não trabalhei esses traumas e eu acho que eu continuo para poder receber, para poder ser feliz, para ter o amor que eu desejo, para ter o dinheiro que eu desejo, enfim, né? Que eu preciso sofrer, que precisa ser pesado. Pensem sobre isso, tá? Outra coisa é a estagnação. Isso demonstra, né? A estagnação, eu estar estagnado, não conseguir me movimentar, não conseguir focar rapidamente, eu perco meu foco e daí eu digo que eu tenho TDAH, enfim, né? Gente, cuidado com o que vocês colocam de impedimento na vida de vocês como desculpa. Ah, é porque eu tô passando por essa fase, é porque eu tenho TDAH, é porque eu tô ansiosa, é porque meus pais isso. Pense nas desculpas que vocês estão colocando, que estão impedindo de você fluir como um rio e expandir, né? Como o universo está pedindo para você. Expanda, mas só vai ter isso quando baixar as barreiras, baixar os julgamentos e ir pra vida, né? Ir pra vida. Óbvio, se respeitando seu limite, respeitando o seu processo, os seus sentimentos. Mas a estagnação pode ter certeza que não vai te levar para lugar nenhum. E aí, como que é essa pessoa que não tá manifestando os milagres? Ela tem falta de fé. Ela não acredita que as coisas estão no fluxo normal e ela se pergunta por que isso tá acontecendo na minha vida? Coitadinha de mim e tal. Não, sai do papel de vítima, né, tal. Você é adulta, responsável pela sua vida. E começa a duvidar constantemente dela ou das coisas que estão acontecendo. Então, às vezes, eu tô no processo, eu tô indo, vai indo e tal, né, tá dando tudo certo. Daí, gente, você já viu isso? Tá dando tudo certo e daqui a pouco começa a dar errado. Por quê? Eu, na minha energia, não tô acostumada com as coisas dando certo pra mim. E daí eu vou lá e começo a duvidar que eu posso expandir, que eu posso fluir, porque durante toda a minha vida foi difícil, foi penoso, né? Foi de sofrimento. Então eu aprendi que as coisas só dão certo se eu sofro. E como seria, né, você ultrapassar essas barreiras e começar a se acostumar com as coisas boas acontecendo para você. E você agradecendo a cada pequeno detalhe, assim, né, que vai acontecendo. E daí outro sinal que você tá bloqueada aí nos seus milagres é que qualquer coisa que você faça, você fica exausta, cansada e acha que precisa descansar. Óbvio que precisa descansar, todo mundo precisa. Mas assim, ai, fez um pouco, ai não, tô exausta, tô muito cansada e já não faz mais nada. Para o movimento. Tem gente que eu tenho um limite de 45 minutos para usar Instagram por dia, eu boto um limite ali, por isso que caiu, tá? Então, pensem nisso. Se você tá com algum desses sinais, né? Estagnação, achando que só sofrendo é que você vai receber as coisas, tá sempre exausta e cansada, tá sempre com medo que vai faltar algo. Então você segura aquilo com medo, né, que as coisas aconteçam.
que mais aqui que eu botei? Desconexão com a sua essência, não tem fé, duvida que as coisas vão dar certo. Esse é um sinal que os seus milagres, você, né, o seu grande milagre, tá desconectado. Gente, alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram trazer pra gente se aprofundar antes de finalizar? Enquanto isso, enquanto vocês se quiserem falar, enfim, né? Eu quero falar pra vocês que eu tenho um grande presente, né? Eu veio algo pra mim, eu sou muito intuitiva. E, enfim, eu recentemente escrevi um capítulo de um livro que vai sair ainda, sobre as mulheres da Bíblia. E eu escolhi o nome para escrever sobre Esther, né? Porque dentro de Vanessa, na decodificação do meu nome, eu descobri que tem Esther, enfim, muitas coisas foram reveladas, digamos assim, né? E, gente, eu pensei, eu quero fazer algo para as mulheres, né, nesse momento, mas não algo comum, não algo que todo mundo faz e tal. Daí, então, eu criei um programa que é um grupo terapêutico de 4 semanas, tá? Que se chama Mulheres e Milagres. Eu coloquei um preço bem acessível, tá? A gente vai ter 4 encontros, onde vai trabalhar questões de mesa mesmo, radiônica, tá? De limpeza e de percepções do grupo. Vai trabalhar um capítulo do livro das mulheres que correm com os lobos. Vai trabalhar uma mulher da Bíblia e vai trabalhar no grupo terapêutico um tema específico aberto para a gente trabalhar terapeuticamente em grupo. Isso online, tá? Vão ser 4 encontros a partir não dessa sexta, a outra sexta. Depois eu vou passar mais detalhes, vai estar aqui no meu Instagram também. Mas quem quiser participar ou saber mais, entra no link da bio, tá? Já tem um WhatsApp lá. Vai ser bem acessível, tá, gente? Tipo, menos que um valor de uma sessão de terapia, digamos assim. Então, eu vou linkar essas 4 coisas, né? A energia, uma mulher da Bíblia, a história dela, mulher que corre com os lobos, e trabalhar um tema e abrir para a fala de vocês esse grupo terapêutico para a gente compartilhar e realmente trabalhar com algumas ferramentas, até sistêmicas também. Então vão ser 4 encontros, 4 sextas. Bem legal, né, gente? Bem mulheres e milagres pra gente manifestar os nossos milagres, que às vezes tá tudo aqui internamente, mas a gente tá bloqueando. Mas, gente, vou finalizando por aqui. A gente vai ter toda semana, hoje é quarta, né? Quinta, sexta vai ter live, aulas aqui. Depois segunda também vai ter. Então, gente, continuem, porque eu acho assim, mesmo que você não consegue ver ao vivo, vê o gravado, porque sempre, digamos que eu tô trabalhando, tô dirigindo, coloca pra escutar, porque com certeza vai cair alguma ficha, né? Alguma coisa vai cair aí pra você. E me contem aqui, assim, em uma palavra, me falem, assim, qual ficha principal que caiu dessa live hoje? Tem alguma coisa que caiu, assim, nossa, eu vou fazer, o que eu vou fazer a partir de agora? Tem alguma coisa? Me contem. Tão tímidas. Deixa eu ver aqui. Vou chamar aqui alguém. Deixa eu ver. Sheila, qual ficha principal caiu? Josi. Depois me contem lá nos comentários, então, gente. Movimento. Que bom. Ai, que bom. Movimentem, gente. Hoje, movimentem o seu corpo, movimentem a sua mente. Por exemplo, vou dar exemplos meus, assim, enquanto eu tô trabalhando, que eu trabalho muito na gestão, eu tô escutando alguma coisa. Se não dá pra ler o livro, eu escuto o audiobook, né? Então, que bom. Primeiro a Roberta colocou aqui, né? Então tá, gente, amanhã a gente tem um outro encontro, gente, vai ser maravilhoso, viu? A Lute, né, se eu não me engano, ela mora na Colômbia ou na Venezuela. E é muito legal essa energia, ela é brasileira, mas enfim, tá se movimentando, pelo que eu fiquei sabendo, ela
vai fazer excursões para o Machu Picchu, alguma coisa assim. Então, ela vai trazer coisas muito do Axis, tá? É muito poderoso o Barras de Axis. Ela tem vários cursos, ela trabalha com a Juanita, né? Então, vai ser maravilhoso, viu? Amanhã às 8. Então, obrigada, gratidão para quem tá aqui. Quem quiser participar do Mulheres e Milagres, o link do Whats tá lá na bio. E a gente vai conversando, tá bom? Gratidão. Um grande beijo e ótima quarta-feira para vocês, então. Beijo, beijo.